Bahia tem uma equipe muito qualificada, os jogadores de meio de campo, né, tanto o Caio Alexandre, o Everton e o Cauli, excelentes jogadores. Tassiano e Everaldo também viveram uma grande fase, então a gente já sabia da dificuldade, não soubemos lidar com a pressão e com o estilo de jogo deles e aconteceu isso. Fala, nação, mais uma vez, obrigado aí pelo apoio. Hoje foi um grande jogo aí, presente de aniversário. Tamo junto, obrigado, vamos que vamos. Bora, Bahia! Outra coisa, não, eu me parece, às vezes, muitas vezes, eu acho legal cobranças e tudo, não respeito sempre, vocês trato sempre, mas me parece que o Bahia jogou todos os últimos 20 anos no G4. E que hoje, infelizmente, nós estamos no G6. Pois é, rapaziada, nosso Esquadrão de Aço venceu a equipe do Atlético Mineiro, jogando dentro de casa, jogo válido aí pelo Campeonato Brasileiro pelo placar de 3-0. Tivemos aí como testemunha ocular dessa partida 26.648. Esse foi o público pagante aí na Arena Fonte Nova. Um público um tanto quanto menor do que o que a gente está habituado a ver, mas também isso é reflexo ainda do último jogo do Bahia contra a equipe do Flamengo, onde fomos tragicamente desclassificados, num jogo onde o Bahia não apresentou nem de longe o seu melhor, né? Passou o jogo todo sem dar um chute ao gol, mas aí felizmente no jogo de ontem já viramos a chave, apesar de que no primeiro tempo a tônica ainda foi essa, né? Pensei aí por diversas oportunidades que o Bahia iria passar o jogo todo sendo o Bahia do jogo do Flamengo, mas felizmente no segundo tempo conseguimos virar a chave. Rogério Ceni modificou o posicionamento de alguns jogadores. Cauli e Everaldo passaram a jogar mais centralizados, o Cauli vindo mais pegar essa bola aqui para ser mais participativo, que esse de fato é o Cauli da temporada passada. E aí também as substituições que foram feitas no decorrer da partida surtiram efeito. O Lúcio Rodrigues tem que tomar cuidado, né? O Ibama pode chegar junto dele aí querer multar. Ele já bateu lá na galinha, agora resolveu bater no galo. O Bahia agora frequenta novamente ali o G6. Somos top 6 do Brasil, rapaziada, graças a esse resultado de ontem. A gente vai falar bastante ainda dessa partida, mostrar aqui alguns gols desse jogo de ontem. O Marcos Felipe, que resolveu fazer uma grande defesa, pegou uma caceta do Hulk aí, lá ele, né, que ajudou também o Bahia a se sagrar triunfante dessa partida, porque ali o jogo ainda estava com o placar não tanto confortável pra gente. Então a gente vai falar dos pormenores desse jogo ainda no vídeo de hoje. Teve declaração fortíssima do seu Rogério Ceni dando uma alfinetada aí a galera da mídia, a nós criadores de conteúdo. A gente vai reagir também a isso aqui no vídeo de hoje, mas não sem antes fazer aquele bom e velho pedido aí, rapaziada. Senta o dedo maroto no like, se inscreve aqui no nosso canal, rapaziada. Estamos quase batendo aí essa meta de 34 mil inscritos. Vocês são demais, mas quem não é inscrito ainda, chega, fortalece pra gente por fim bater essa meta aí ainda nesse mês de setembro. Beleza, rapaziada, sem mais delongas, bora pro que interessa, bora aí pro vídeo de hoje. Quem traz informações aí pra gente sobre essa partida de ontem é a galera do BN Esportes. Tá na tela aí, ó, rapaziada. Confira público e renda de Bahia e Atlético Mineiro na Série A. Então eles trazem aqui pra gente que o total de público ontem foi de 26.684 torcedores e uma renda aí de 831.632,50 centavos. Pois é, rapaziada, um público ainda aquém do que a gente está acostumado, porém um público bom para o que o Bahia apresentou no último jogo, né? Essa torcida de fato é muito apaixonada e a gente quase bate 30 mil depois de perder uma classificação que poderia sim ter acontecido se o Bahia tivesse jogado o que jogou contra o Atlético Mineiro ontem no segundo tempo, né? E é isso que a gente vem batendo. O problema não é ser desclassificado para o Flamengo, o problema não é perder para o Flamengo, o problema é como, né? E talvez o fato de não ter sido um Flamengo ontem, né? Rogério Ceni já não treme tanto assim, porque infelizmente a gente percebe nas suas entrevistas coletivas o temor que esse cara tem, o pedestal que ele consegue colocar o Flamengo é diferente do que o que ele coloca as outras equipes, né? Então dava para ele ter feito, né, o que ele fez
contra o Atlético Mineiro no segundo tempo, ele poderia ter feito isso também contra o Flamengo e tenho certeza absoluta que a resolução da história seria diferente, né? A gente poderia sim ter saído com um resultado positivo, né? Afinal de contas, o jogo todo contra o Flamengo e o primeiro tempo contra o Galo, o Bahia não conseguiu dar um chute ao gol. Teve aquele lance do Tassiano, que ele chega na frente do gol, né, e chuta para fora, e a gente acaba relembrando aí o que aconteceu com o próprio Everaldo na partida passada, né? Então tem alguns jogadores que não estão aí rendendo muito bem. Já seria a hora, quem sabe, do Rogério Ceni rever aí os seus primeiros 11 jogadores que entram aí na partida, né? Pensei até que ele viesse com um time diferente, porém ele resolve vir com o mesmo time que entrou contra o Flamengo, e aí foi aquela tragédia que a gente acompanhou aí no primeiro tempo, né? Nenhum chute ao gol também, mas que bom que no segundo tempo, ainda com esse time, conseguimos abrir o placar com o gol ali de Everaldo, que tinha 12 jogos sem marcar. Um atacante não pode ficar tanto tempo assim sem marcar, ainda mais um cara que é titular absoluto no time, né? Então isso fala muito sobre como ele também tem sido aproveitado nesse elenco, né? Hoje o Everaldo no Bahia, ele é muito mais um jogador que é um apoiador na marcação do que um centroavante de fato. E aí no segundo tempo ele já jogou um pouco mais centralizado, né? Ele recebe a bola no lugar que ele deve estar, que é ali na frente do gol, né? No centro da área. E aí, meu amigo, atacante tem que fazer isso aí. Não precisa ser gols plásticos, não precisam ser gols bonitos, basta fazer gol. Afinal de contas, feio é não fazer, né? Cauli, que na partida de ontem já conseguiu esboçar um pouco mais de qualidade, já conseguimos ver um pouco mais do que se espera do Cauli na partida de ontem, mas ainda muito aquém. Tanto que foi substituído, né? Foi substituído pelo Lúcio e o Lúcio foi lá e fez o dele também, né? Mais uma vez o Lúcio participando de partidas importantes e deixando o dele. E na posição a qual a gente quer ver o Lúcio como centroavante ali, juntamente com, assim como o Everaldo, o Lúcio também recebe a bola ali centralizado e não na ponta, né, tendo que cruzar a bola para a área, que não é a deles, né? Então, o Lúcio Rodrigues, assim como o Everaldo, a gente sabe que tem qualidade para fazer gol. O Everaldo perdeu aquele gol contra o Flamengo ali na cara do gol. Foi uma fatalidade, né? Não é o normal, aquilo ali foi exceção, né? Mas esse tipo de erro aconteceu também com o Tassiano. A gente não pode execrar o jogador por esse tipo de situação. Mas quanto mais ele estiver próximo ao gol, maiores as probabilidades dele conseguir converter aí, né? E aí o próprio Ratão também, que acabou entrando no decorrer da partida, conseguiu fazer uma boa jogada, né? Tem esse lance aqui que ele passa muitas vezes, a bola passa muitas vezes pelo pé do Ratão antes de ser finalizada em gol. Então o Ratão, mais uma vez entrando bem, consegue transitar ali entre a ponta e a centralização do campo muito bem, fazendo a dobradinha ali com o Luciano Juba, né? O próprio Iago Borducci, que entrou aí no lugar do Jean Lucas, né? Fazendo ali melhor, inclusive, a função do que o Jean Lucas. Jean Lucas que tem vindo numa baixa, né? A gente precisa do Jean Lucas, que é aquele cara marcador e também consegue entregar nas criações. Então, assim, ele ultimamente no Bahia não tem feito bem nenhuma coisa nem outra. E o Iago Borducci conseguiu entrar e participar bastante do jogo. Muita gente critica, né, a posição ao qual o Rogério Ceni tem colocado ele, porque ele é um lateral esquerdo, apesar de já ter jogado como um ponta esquerdo, mas tem sido essa a função dele nas últimas partidas no Bahia, quando tem entrado. E quem faz muito bem essa parte é o Luciano Juba, porém o Luciano Juba tem se destacado mais defensivamente do que o Iago Borducci. Teve aquele jogo ali contra o Grêmio, se eu não me engano, que o Soteldo deitou no Iago Borducci, e a partir dali o Rogério decidiu não colocar mais esse jogador atuando defensivamente, né? Outra característica do Bahia do jogo passado foi com relação à marcação sob pressão. Os atacantes do Bahia e os meias conseguiram marcar os defensores do Atlético Mineiro, dificultando a saída desses jogadores. Por que não fez isso contra o Flamengo? O Flamengo conseguiu sair com muita tranquilidade. Você não pode deixar um time como o Flamengo, que tem um Arrascaeta no meio de campo ali, ter facilidade para sair e criar jogadas. Coisa que não aconteceu no jogo contra o Atlético Mineiro, né? O Tassiano foi lá morder, o Everaldo também. Às vezes o Caio Alexandre saía da volância para tentar dar o bote ali na frente também. Então, tudo isso
é um estilo de mentalidade, de posicionamento que faz total diferença, né, na hora do resultado final, porque esse time é treinado para isso, mas por que não faz contra o Flamengo? E aí eu fui criticado por alguns poucos torcedores no vídeo passado, que eu vou deixar nos cards aqui, porque Rogério Ceni às vezes treme quando joga contra o Flamengo, e o fato dele jogar com medo contra o Flamengo reflete no modo do Bahia jogar. Inclusive, vou soltar aqui agora um trecho da coletiva ontem de Rogério Ceni, onde ele dá essa alfinetada aí na mídia de modo geral e alguns criadores de conteúdo, e ele me deixa mais uma vez preocupado. Ele deu uma de Renato Paiva, nitidamente, na entrevista coletiva de ontem, porque, mais uma vez, ele não consegue reconhecer os seus erros, né? Ele cita levemente ali que o Bahia, de fato, não teve uma boa performance contra o Flamengo, mas quando ele termina as suas falas se queixando das críticas, ele está nitidamente discordando de tudo aquilo que foi falado, de tudo aquilo que foi visto por todos nós, né? O Bahia nem de longe apresentou um bom rendimento contra o Flamengo e o Rogério não conseguiu entender essa situação e acabou soltando essas críticas aqui que eu vou soltar para vocês agora. Tá na tela. Me parece, às vezes, muitas vezes, eu acho legal cobranças e tudo, não respeito sempre, vocês trato sempre, mas me parece que o Bahia jogou todos os últimos 20 anos no G4. E que hoje, infelizmente, nós estamos no G6. Estamos num decréscimo muito grande. E hoje, com a mídia social em alta, né, eu vejo vocês também, às vezes fazem comentários até maldosos. Não só comigo, com atletas e tudo, né? Eu entendo que vocês têm que ter um engajamento também, pô. Se vocês não baterem em ninguém, pô, já imaginou? Falar bem é uma coisa que traz pouca interação positiva. Você tem que, as pessoas hoje... Eu conheci uma vez um caso de um youtuber, no Flamengo eu tava. Aí eu falei, pô, mas o cara só fala, ele falou, por que você, é uma mentira o que você está falando, o cara falou para ele, mas eu falava a verdade a vida toda e eu nunca tive muitos seguidores, quando eu comecei a mentir, comecei a dar seguidores. Aí o cara falou isso, né, um youtuber, que tem muito, lá tem uns que tem muito, né, seguidor. Pois é, estava vindo muito bem, aquela fala mansa dele, né? Interpretando muito bem a derrota, mas em nenhum momento ele reconhece de fato os seus erros. Normalmente ele gosta de terceirizar, ou é culpa do gramado, como ele já falou por diversas vezes, do gramado como é o gramado da Fonte Nova, ou é culpa dos jogadores, ou porque o time adversário, no caso o Flamengo, tem um grande investimento, é um grande elenco, tem muita torcida, é difícil jogar contra o Flamengo no Maracanã, né? Mas ele não consegue internalizar o seu processo de culpa. É sempre terceirizando. E dessa vez ele resolveu jogar a culpa aí em nós, criadores de conteúdo, porque batemos, né, e de maneira obviamente figurativa aqui, no trabalho que ele fez contra o Flamengo, tanto dentro de casa quanto fora de casa, né? E infelizmente ele soltou isso aí que acabou pegando mal para o Rogério, no meu ponto de vista, né? Porque ele demonstrou o que a gente sempre fala aqui, inferiorizou o Bahia, porque quando ele diz que parece que o Bahia tá brigando todos os anos por Libertadores, e ele cita, né, que tem 35 anos que o Bahia não participa de uma Libertadores, mas ele não cita que tem 35 anos que o Bahia também não recebe um aporte financeiro tão grande como o que ele está tendo agora. Ele está tendo a oportunidade de treinar um time do Bahia que nunca tivemos antes, né? Não em questão de qualidade, mas em questão de investimento, né? O Everton Ribeiro, a gente tem um jogador como o Everton aí que ganha na faixa de 2,5 milhões de reais só de salário. Conseguimos manter o Cauli na equipe, o Cauli que estava sendo aí assediado por outras agremiações. Conseguimos contratar o Jean Lucas, o Caio Alexandre, jogadores que tiveram um custo elevado. O próprio Lúcio Rodrigues, que fez o gol, um dos gols do triunfo de ontem, também, né? Quase 70 milhões de reais. Então ele não cita que hoje ele tem nas mãos um time que o Bahia nunca teve. Ele só cita que o Bahia tem muitos anos que não consegue brigar pelo que está brigando nesse ano. E o que é esperado, né? Como é que você faz um investimento tão forte como esse para essa temporada e vai querer brigar para não cair? Então qual é o papel de Rogério Ceni aí, né? Então a gente quer que ele faça o diferente, a gente quer que o Rogério sente naquela cadeira de treinador ali e mostre aquilo que se espera do Bahia para essa temporada. Eu tô vendo muito torcedor falando, mas a minha expectativa era baixa. Pô, como é que você tem uma expectativa baixa com o time que foi montado? Esse time aí, vocês estavam esperando mesmo que o Bahia fosse brigar para não cair esse ano? Que mentalidade é essa? Até a própria torcida, alguns, claro, tendo uma mentalidade parecida com a de Rogério. Vocês estão se inferiorizando. O Bahia é gigante, o Bahia tem uma torcida enorme. O Bahia é um time respeitado e buscou
ter esse respeito sem ter esse investimento que tem hoje. E agora com esse investimento que a gente tem aí, a gente vai querer menos do que o que a gente já conseguiu antes. Então fica aqui essa reflexão. E para finalizar o vídeo de hoje, vamos mostrar a tabela de classificação aqui, rapaziada. Com o triunfo de ontem, nós estamos aqui na 6ª colocação, atrás aí de Botafogo, Palmeiras, Fortaleza. Né, seu Rogério? Você não comenta que tem um time lá no top 3 do Brasil que não tem esse investimento que você tem hoje, né? Flamengo, São Paulo e o nosso Esquadrão de Aço em 6º, aí com 1 ponto à frente do Cruzeiro. Cruzeiro que já igualou em número de jogos o nosso Esquadrão de Aço. Então, com o triunfo de ontem, a gente conseguiu ficar à frente do Cruzeiro e agora estamos aí vivos novamente na briga pela Libertadores, que é o foco do Bahia agora nesse momento. Beleza, rapaziada? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, sobretudo ficado bastante bem informados. Chegaram até aqui, já sabe, aquele bom e velho pedido de sempre, senta o dedo maroto no like. Se inscreve no nosso canal para vocês ajudarem a gente a bater essa meta de 34 mil inscritos aí. Tamo perto, galera. Colabora com a gente aí e bora que bora. A gente se vê numa próxima, rapaziada. Tamo junto e misturados. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui.